Essa pesquisa, realizada no conjunto, né, de moradias, Portal do Oeste 2, aqui em Osasco, ela começou, na verdade, durante a pandemia de Covid-19 em 2020. Em 2020, nós recebemos um financiamento da Fundação TID Setúbal para fazer uma pesquisa em vários campi da Unifesp, onde a gente pudesse identificar as vulnerabilidades que estavam presentes naquelas pessoas que moravam em condições difíceis, né, que a gente vai chamar aqui de comunidades ou favelas. E essa pesquisa, ela foi feita durante a pandemia mesmo, 2020, 2021. Então foi um período muito difícil para todo mundo, porque os empregos fecharam, quem trabalhava registrado ainda conseguia pingar alguma coisinha, e quem não tinha nenhuma fonte de renda, que era só quando veio o auxílio emergencial, melhorou um pouquinho, mas até chegar ao auxílio emergencial foi muita dificuldade, foi muito nós por nós mesmos. Essa é uma pergunta difícil e muito sofrida, porque como você vai se virar numa pandemia, onde você não pode sair de casa, não tem como você trabalhar, as empresas, a maioria fecharam e todo mundo com medo dessa doença. E agora, como vamos viver? Neste momento, nós identificamos que existiam várias vulnerabilidades, né? A condição de moradia, a questão do mercado de trabalho, o tipo de inserção que essas pessoas tinham, né? Para obter renda. Foram várias as dimensões, mas a gente focou muito nessa dimensão da questão renda. E ali naquele momento, a gente começou a perceber que essa comunidade, esse grupo de pessoas, eles criaram meios de sobrevivência, eles criaram formas de resistir e de existir naquele contexto muito diverso e muito, vamos dizer assim, hostil a eles, de uma maneira muito criativa. Em 2022, eu tive, pela minha mãe, né? Ela me incentivou a fazer uma entrevista com vocês contando, né, e dando uma opinião própria do que eu acho sobre como que está a nossa comunidade, principalmente pós-pandemia. Eu sei que naquela época que eu disse, hoje eu posso afirmar com bastante certeza de que a gente teve, né, muitas sequelas, mas também podemos ter muitos resgates, né? Então você crescer numa comunidade dessa, você tem como pouco conhecimento a facilidade de não continuar, seguir em frente, de não ter incentivo. Se uma universidade pode trazer isso pra gente, eu apoio em abrir espaço, em abrir as portas, sabe? Em sentar. Eu apoio que isso seja uma coisa forte, que seja impactante. Então a gente decidiu, no final de 2021, criar a continuidade dessa pesquisa, ainda com a mesma fundação de amparo, que é a Fundação TID Setúbal, apoiando a gente, e aí a gente construiu o desenho dessa pesquisa que ficou como reinvenções na pós-pandemia Covid-19. Então a gente volta a campo em 2022 para desenhar com a comunidade projetos de geração de renda, né, a partir deles, daquilo que eles gostavam, daquilo que eles achavam que era importante, que fazia sentido para eles. E aí a gente começar um processo de curso de profissionalização, depois organização deles enquanto grupo de coletivos, né? Então a gente fez várias conversas, vários bate-papos, para que a gente chegasse naquilo que eles achavam que fazia sentido para eles. A partir de 22, a gente pensou muito na frente de mulheres do Portal do Oeste, que não necessariamente está no contexto do Morro do Socorro, está no mesmo bairro, mas existe um lugar que ainda é mais vulnerável do que onde elas estão.
E a gente pensou nelas exatamente porque elas tinham uma vontade de fazer uma reinvenção, no sentido de se reorganizar, de se empoderar economicamente, socialmente. E aí a gente entendeu que aquilo era relevante, que era importante a gente estar com elas e apoiá-las, né? Então é ainda no mesmo território, um foco um pouco direcionado, porque o que a gente entendeu? Aquele território mais vulnerável, ele precisa ser retirado, e aí essas mulheres, no nosso ponto de vista, conseguem fazer esse movimento, porque elas são de lá, elas conseguem mobilizar, elas estão lá, mas ao mesmo tempo elas conseguem ver outras coisas. A universidade, por exemplo, nos ajudou no projeto de corte, costura e estamparia, que através da universidade ela foi dada aqui e onde participou 18 pessoas nesse curso, fazendo a produção de ecobags, camiseta e panos de prato, né, que foi tudo dado pela universidade, que veio e nos apoiou com material. E a gente juntou uma turminha que queria fazer isso e assim aconteceu. Pessoas que não sabiam nem como ligar uma máquina, hoje ela monta sua ecobag e monta sua camiseta tranquila. Então nós queríamos pensar se eles tinham criado algum germen de uma mobilização ou de alguma energia que pudesse ser potencializado pela universidade em algum nível para, de fato, mudar as condições de vida deles ali. Então, em alguns momentos a gente até tem essa sensação, porque eles vêm muito com uma fala, que inclusive a gente tem materializado ela em forma de artigos e relatório, que é o nós por nós. Então nós queríamos identificar se o nós por nós, que eles falam lá, ele teria condições de fazer uma modificação naquele contexto, né? De trazer para aquele contexto uma potência de modificação daquela realidade. E a gente entendeu que tem, mas que tem muito o que fazer. Então assim, a gente entende que tem as reinvenções, mas a gente entende que precisa explorar mais essas reinvenções. E para isso, entrar no território de cabeça, estar lá naquele território. A gente esperava mais do poder público, tanto municipal quanto federal. Mas isso demorou muito a chegar na comunidade. Então a gente acabava, entre nós moradores mesmo, se ajudando entre si. Eu tenho um pacote de arroz de 5 quilos, vamos dividir aqui, vamos dividir com outro aqui. Tá faltando isso na minha casa, eu conheço alguém que fala, dá uma força aqui, que nós temos uma dificuldade aqui, tem uma família passando necessidade. Então é isso que eu falo, que era nós por nós mesmo. Foi nós por nós, porque os poderes públicos, eles também, eu não sei, acredito que tinham uma dificuldade em ajudar as pessoas. Então, como nós não tinha da onde esperar, somente de Deus, então nós fomos nos ajudando, nós mesmos, né? Você sabia da necessidade de um, nós se ajudava. E aí foi o nós por nós. Eu acho que agora o importante é entender que a pesquisa continua. Essa força de estar nesse território, ela vai continuar. E eu acho que é importante agora a gente ir para as escolas, porque também as escolas precisam ser retomadas. Porque a gente vê pessoas falando que educação não é para acontecer, que manda seu filho para a universidade e ele vai acabar com a vida do seu filho. A gente precisa desconstruir isso. E a gente vai desconstruir isso estando presente lá, mostrando para esses jovens que fazer o ensino médio é importante, que entrar na universidade é importante. Então eu acho que a universidade precisa ir nesse lugar. Eu quero que o morador do bairro São Pedro, aquilo lá de Quitaúna, venha fazer direito aqui. Porque ele pode ser o próximo presidente do STF. Porque eles não sabem, eles não acreditam nisso. E eu acho que é o nosso papel mostrar isso para eles. Tem que tirar a universidade do muro. A universidade não pode ficar só do muro para dentro, ela tem que passar para fora para que as pessoas da comunidade saibam. Então trazer a universidade para dentro da comunidade e levar a comunidade para dentro da universidade para que os dois se conheçam, eu acho que é muito vantajoso. Eu acho que esse é o caminho.
Então, a pesquisa interdisciplinar é aquilo que de mais rico a universidade pode oferecer para a sociedade. Porque nenhum conhecimento é capaz de resolver a complexidade da questão que envolve a pobreza. A pobreza é um fenômeno multidimensional, ele tem dimensões que são imensas, que vão desde a questão psicológica até a questão da falta de renda. E só a multidisciplinaridade consegue chegar nesse lugar, consegue tocar esse espaço, consegue tocar essa perspectiva. Então, nesse sentido, a pesquisa ela foi muito rica por ser interdisciplinar, multidisciplinar, trazer vários campos, trazer a colega do jornalismo, trazer eu que sou da economia, trazer a outra que é das ciências sociais, trazer a outra que é da saúde pública. Isso enriqueceu porque são diferentes visões para tratar um mesmo problema. As pessoas do local, elas são maravilhosas porque elas trazem a solução. Elas só não conseguem viabilizar a solução. Então, assim, dizer que a nossa pesquisa deu alguma solução para eles, eu não acho correto. Não me sinto nesse lugar de dizer isso. Eu sinto no lugar de dizer que a nossa pesquisa identificou que eles têm um caminho e que talvez a gente só precise apoiá-los nesse caminho. E depois a gente descrever esse caminho bem descrito, a gente já está ajudando as comunidades de outros lugares, a própria sociedade, a própria universidade, porque também a gente tem que pensar isso. A vinda dessa comunidade para dentro da universidade vai mudar a universidade. E a universidade precisa ser mudada. A universidade precisa ser reconquistada no sentido do povo. O povo estar aqui. Mesmo que o povo não esteja aqui fazendo um curso formal nosso. Esse povo precisa estar aqui participando dos nossos projetos de extensão, entrando e saindo desse lugar, porque isso aqui também é deles. Quando a gente conseguir dar esse passo e nos aproximarmos mais desse povo, dessa comunidade, desse conjunto de pessoas, eu entendo que a universidade vai mudar. E essa mudança vai ser muito rica, porque também estamos numa questão de repensar a universidade, o papel da universidade, como que a gente vai lidar nas questões complexas que a gente está sobrevivendo agora.